Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E em um vídeo, em outro live, e vamos falar de um assunto muito importante, um assunto muito abençoado, um assunto que nos comove, que nos transmite uma fé muito grande no verdadeiro Deus, no Deus do amor, no Deus que é o Espírito, no Deus da mansidão, da benignidade, da bondade, da compaixão. E o tema deste vídeo: quem pode desfrutar do reino de Deus ainda na vida carnal? É isso mesmo. Você acha que basta eu aqui mostrar passagens do Apocalipse que já se cumpriu? Você acha que basta eu chegar aqui e falar, olha aqui, ó, Deus está no espírito das pessoas, o templo de Deus é espiritual, está nas pessoas. Daí por diante, essa pessoa já começa a viver, entender o reino de Deus? Claro que não. O reino de Deus não é para qualquer um. Deveria ser para todos. Mas infelizmente, devido à natureza carnal, à natureza compulsiva para as coisas erradas da carne, infelizmente, não é para todos. Não é para todos. É apenas para aqueles que crê, para aqueles que têm demonstrado fé e que a cada dia o Deus, que é o Espírito, vem abrindo a mente da pessoa, vem esclarecendo as dúvidas. Esta pessoa então consegue reinar ainda nesta vida. Um religioso, porque todo religioso ele é incrédulo. Todo religioso é incrédulo. Ele não acredita que é possível reinar nessa vida. O reinar de um religioso é se ele for próspero, se ele tiver dinheiro. O reinar de um religioso é se ele tiver um carrão, uma casona, um trabalho que ganhe bem. Isso é reinar para um religioso. É quando ele fala, não, estou vencendo, eu fiz um voto, arrumei um emprego e eu vou subir lá naquele altar e vou dar um testemunho. Quando ele desce do altar, que ele sai fora daquela sinagoga, a vida dele volta toda desgraça de novo. Mas para ele, o importante foi subir naquele altar, local de sacrifício, e dar o testemunho dele. Mas o reinar em vida não é isso. O reino de Deus que já foi estabelecido não é para todos. Aí se tiver alguém aí para falar se a internet está boa da live aqui, porque eu estou tendo que desligar o Wi-Fi para usar os dados porque fica melhor. Então se tiver alguém aí para falar se está bom, se está ruim, para a gente mudar. Quem pode desfrutar do reino de Deus ainda na vida carnal? Com certeza um religioso não pode. Com certeza, eu vou te mostrar na Bíblia que o religioso ele não consegue reinar em vida. Primeira coisa, para você reinar em vida, você tem que ser livre, você tem que estar liberto. O religioso ele não é livre, ele é escravo. Ele é escravo do envelope, ele é escravo da oração judaica. O religioso ele é escravo da água na cabeça, da água em cima da televisão. O religioso ele é escravo da mão do pregador na cabeça dele. Sem isso ele não é livre. Não posso. O religioso ele é escravo do templo. Ele fala, não é assim, eu tenho que, para adorar o meu Deus, buscar o meu Deus, eu tenho que frequentar um templo. Ele é escravo daquilo. Ele não consegue estar liberto, livre, passeando em um parque. Ele não consegue estar livre numa praia e na consciência dele ele ser livre, não consegue. Ele acha que ele está em pecado, ele acha que ele não pode usar uma sunga, ele acha que não... Eu não uso, claro, porque eu não tenho corpo para isso, eu não tenho mais idade para isso.
Ele não acha, ele acha que se ele for numa festa de casamento, ele não está legal. Por quê? Porque ele não é liberto, ele não é livre. Essa pessoa não está reinando. Essa pessoa está com o jugo, com o fardo pesado de Moisés sobre suas costas. Mas não sabe disso. Por quê? Porque ele foi doutrinado dentro de uma religião, dentro de uma cercania chamada igreja, onde o livro para ele é no primeiro domingo ou no segundo domingo, ele comparecer nesse lugar e comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco de uva do mais barato. Para ele isso é a liberdade, isso é o reino de Deus. Isso não é o reino de Deus, isso é o reino do homem. Agora, quando a pessoa conhece o Evangelho Eterno, quando a pessoa se liberta no Evangelho Eterno, aí sim ela é uma pessoa livre. Então eu vou ler para você, eu vou te mostrar onde está escrito que um pastor, um dito, porque todo pastor é título falso. Deixa eu tirar aqui. Pronto, vou deixar no dados, eu acho que vai melhorar um pouquinho mais aí a internet. Então todo pregador ele é escravo. Ele é escravo de meta, ele é escravo de ganhar vidas, pessoas para bancar, porque a religião ela funciona como se fosse uma pirâmide. Os de baixo vai sustentando, só que chega uma hora que a pessoa vai crescendo no conhecimento, ela para de dar dinheiro, ela para de sustentar, ela para de colocar dinheiro no cofre. E aí acontece o quê? Quando para de colocar dinheiro no cofre, a sinagoga tende a afundar, a degringolar. Aí o pregador fica naquela aflição, naquela angústia, porque tem meta, tem que dar satisfação para o líder dele. Quem pode desfrutar do reino de Deus ainda na vida carnal? Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 8. É o 8 ou 9? É o 8. Veja, quem não pode participar do reino de Deus? E eu vou te mostrar que o seu pastor, o seu bispo, o seu padre, ele não pode participar. E se ele não pode participar, claro que você também não pode participar. Por isso que você não se liberta, por isso que você é um escravo do envelope. O envelope do dízimo, da oferta, do presente para Jesus, da Páscoa, da Santa Ceia, inventada por vocês mesmos. E nisso vocês não conseguem participar do reino de Deus. No texto da NVI, Apocalipse 21, versículo do 1 ao 8. Respeite o tempo verbal. Não seja um incrédulo. Não seja um carnal incrédulo. Respeite o tempo verbal. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, o tempo verbal aqui, João estava na ilha de Patmos, ele e Cristo, vendo o juízo de Deus, vendo o dia do Senhor acontecer em Jerusalém. Isso aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Então, no versículo 2 de Apocalipse 21, vi, olha o que João estava falando, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas.
e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo 6. Disse-me mais, disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. 7. O vencedor herdará tudo isso. Vencedor de quê? O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Versículo 8. Olha aqui. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que cometem imoralidade, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esse finalzinho aqui, lago de fogo, era o aterro sanitário que havia em Jerusalém, chamado de Geinom. Os judeus chamavam de Hades, Sheol, inferno, local dos mortos, sepultura, cova. Então esse aterro sanitário, ele nunca era um fogo que não se apagava, ele estava lá na parte externa de Jerusalém. Então como era jogado animais, leprosos, mendigos, era um fogo que nunca se apagava. Então aqui está. Estou falando que aos vencedores, o vencedor herdará. Mas o vencedor de quê? O que nós, nessa terra, devemos fazer para ser vencedor? Nós devemos conquistar carro? Conquistar um bom emprego? Conquistar casa? Ademir, boa tarde. Como que uma pessoa consegue desfrutar do reino de Deus em vida? Porque Jesus disse, deixa eu ver aqui se é Lucas 17, ele falou assim para o fariseu. Lucas 17, vou ver qual que é o versículo aqui. Vou ver se é 17 mesmo. Se não for, nós achamos outro lugar aqui. Ó, capítulo 17, versículo 20. No texto da NVI. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Igual os TJs falam, né? Testemunho de Jeová fala que aqui que vai ser o reino de Deus. 21. Você dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Ou tem observação que fala, ou dentro de vocês. Então, nos dias de Jesus, o reino de Deus já estava em vigor. Mas o reino de Deus não estava dentro de um templo. O reino de Deus não estava na época de Paulo, onde os irmãos se reuniam como igreja. O reino de Deus que Jesus estava falando, inclusive Jesus falou que as prostitutas e os publicanos estavam entrando no reino de Deus primeiro que os fariseus. O que quis dizer isso Jesus falando? Como que podia? Os fariseus eram religiosos, seguidores de Moisés. Por que Jesus falou que as prostitutas que estavam praticando obras da carne, os publicanos que eram os cobradores de impostos, eles estavam entrando no reino de Deus primeiro do que os religiosos? Porque as prostitutas e os publicanos estavam aceitando a pregação de Jesus. Estavam aceitando as instruções do reino de Deus que estava próximo, que seria estabelecido durante o juízo do ano 70. E hoje em dia, os religiosos estão aceitando ensinamento de quem? De quem que os religiosos estão aceitando ensinamento? De Jesus de Nazaré. Lá, de vez em quando, dentro de uma chamada igreja, eles leem lá um versículo da graça do Cristo ressuscitado. Mas as campanhas, os votos, os propósitos, é tudo tirado de Moisés. A primeira coisa que é tirada de Moisés é o se reunir em templo para buscar a Deus. Quer dizer, isso aí está praticando uma obra de Salmo 122, versículo 4.
está indo contra aquilo que Jesus de Nazaré falou para aquela mulher samaritana em João 4, versículo 20 ao 24. Jesus disse que naqueles dias já tinha chegado o tempo que não era para buscar Deus nem em templo e nem nos montes. Então você acha que um religioso pode desfrutar do reino de Deus nessa vida? Não. Ele desfruta de um milagrezinho mínimo que acontece de vez em quando. Ele desfruta de um fundo musical que acalma ele. Ele desfruta de uma reunião dentro de uma sinagoga que ele se sente bem. Uma reunião de comer pão e beber suco. Mas o reino de Deus, a liberdade, o amor, a compaixão, os frutos do Espírito de Deus em nós, não consegue desfrutar. Por quê? Porque ele é incrédulo. E aqui, no versículo 8, fala aqui, de Apocalipse 21, 8, fala exatamente isso. Olha aqui. No versículo 7, o vencedor herdará tudo isso. Aí você tem que fazer a pergunta, você tem que ser uma pessoa curiosa aí do outro lado. Você tem que se perguntar, mas o vencedor de quê? O vencedor de furar a bolha religiosa. O vencedor de furar a bolha do vício. O vencedor de furar aquela tendência transgressora da carne. Quando você vence a sua natureza carnal, quando você vence a transgressão que você está praticando, você é um vencedor, você é um vitorioso. Aí sim, você vencendo isso, vencendo a religiosidade, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu venci o vício, eu era um viciado, eu agora sou de Jesus. Frequento o templo, eu me converti. Você se converteu? Como que você se converteu se você busca Deus em templo? Deus, ele é espírito e o templo de Deus é espiritual. Como que você venceu? Como que você é um vencedor se você ainda faz a oração de Jesus de Nazaré? Pai nosso que estás no céu. Não, você não venceu nada. Você é um enganado. Você está numa bolha. Você não furou essa bolha ainda. Então você não é um vencedor. Você pode ter vencido uma luta de MMA. Você venceu aí um concurso na escola. Você venceu aí uma competição carnal. Mas quando se trata do reino de Deus, sinto muito, você não venceu ainda, você não é um vencedor, você está igual no versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, todo religioso é incrédulo e eu provo nisso. Todo religioso ele é incrédulo, todo líder religioso ele é mentiroso. Aqui fala, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, ou seja, as pessoas que praticam, estão na natureza carnal, não é uma questão, eu não estou julgando, eu estou só falando que uma pessoa dessa não consegue desfrutar do reino de Deus. Ela está praticando o homicídio, ela está no homossexualismo, ela está no lesbianismo, ela ainda não furou a bolha. Ela está na carne, está na natureza carnal. Você vai para o inferno por causa disso? Vai, porque eu também vou. Porque inferno é sepultura, é cobra, é Sheol, todo mundo vai para o inferno. Você vai ficar queimando no inferno, não é mentira da religião. Você vai ficar sendo furado pelo tridente do tal do diabo, é mentira. Porém, você terá uma vida de disciplina. Você terá uma vida de insônia. Você terá uma vida de pesadelos. Você terá uma vida de perseguição. Você não terá uma vida feliz, uma vida de paz. Você que está nisso daí. O religioso, ele não tem paz, porque ele sabe que ele pegou um envelope e ele tem que cumprir aquele propósito. Porque o tal do pregador dele falou que ele tem que cumprir o voto, porque está escrito na lei de Moisés, só que o fim da lei foi Cristo, mas ele não sabe disso. Então ele não conseguiu furar, então ele não consegue absorver Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 6, não adianta. A pessoa, ele é incrédulo. E está falando aqui no versículo 8 de Apocalipse 21, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, nenhum líder religioso consegue reinar em vida. Reina na natureza carnal, extorquindo as pessoas, mentindo para as pessoas, pegando, tomando dinheiro das pessoas, claro que ele reina. Ele tem carro do ano, tem carro importado, mora na melhor casa, mora em mansão, usa as melhores roupas.
através do dinheiro dos outros. Mas o reinar em vida, aquele que está aceitando o reino de Deus já estabelecido, pessoas moram debaixo do viaduto, na favela, onde for, mas são livres, são felizes, porque está reinando perfeitamente nesta vida. A natureza carnal passa frio, a natureza carnal passa, não interessa, mas a consciência dela está livre. Não tem nenhuma algema, não tem nada que prende ela. Ninguém consegue escravizar uma pessoa dessa. Ninguém consegue escravizar uma pessoa que está vivendo o reino de Deus espiritual. Ninguém escraviza ela. Pode pisar, pode humilhar, pode fazer o que for, mas a pessoa tem paz. A pessoa fala, não, o meu espírito é do meu Criador e o meu Criador está aqui. Aí a pessoa consegue viver. Consegue entender Apocalipse, consegue entender principalmente desse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. A pessoa consegue entender que tudo foi feito. Mas as pessoas que estão nessa situação do versículo 8, se você está com a Bíblia aberta aí, Apocalipse 28, não consegue. Essas pessoas que estão nessa situação não conseguem desfrutar do reino de Deus já estabelecido. Versículo 7 e 8. O vencedor, estava falando aqui, no versículo 6, disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo que tinha que ser feito, foi feito, lá no ano 70. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Tanto que está falando aqui, o Alfa e o Ômega disse, está feito, está cumprido, está realizado. No versículo 5 ele falou, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. O religioso acredita nisso? Não acredita. Então, se ele não acredita, ele é um incrédulo. E no versículo 8 fala que os incrédulos não conseguem herdar o reino de Deus. Quando fala o reino de Deus aqui, é nessa vida, meu irmão. Porque o porvir é o mundo espiritual. A nossa natureza carnal, esse cabeção que você está vendo aqui, essa caixa d'água, isso não vai herdar. Isso vai para a sepultura, isso vai para o Sheol, isso vai para o Hades. Esse corpinho bonito que você tem aí, esse rostinho bonito que você tem aí, isso vai virar caveira, isso vai se acabar, isso vai desintegrar, isso vai se acabar. O mundo por vir é o reino espiritual. Mas, como Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, 17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, nós não estamos mais na graça, e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Nessa época, o juízo do ano 70 ainda não tinha acontecido. O general Tito, com o exército romano, ainda não tinha cercado Jerusalém, como aconteceu no mês de julho do ano 69. O juízo de Deus ainda não tinha acontecido. Mas Paulo já estava falando que naquele tempo, os que estavam deixando Moisés e vindo aceitando Cristo, o ressuscitado, já estavam reinando em vida. Olha que absurdo. Olha como que um religioso ele é atrasado. Olha como que o seguidor de Moisés é atrasado. Seja você assembleano, batista, da CCB, da Jeová, feiticeiro, voodoo, que mais? Maçom, qualquer religião, principalmente os que usam a Bíblia. Esses são os mais atrasados que existem. Então você veja bem, Paulo falou isso há quase 2000 anos atrás. Quer que eu leia de novo Romanos 5,17? Olha que coisa linda. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então Paulo estava falando para os romanos, para os irmãos que se reuniam como igreja lá em Roma, que eles ali, a partir do momento que eles estivessem aceitando Cristo, aceitando o favor e merecida graça, eles já estavam começando a reinar em vida. E aí? É maravilhoso ou não é maravilhoso? Claro que é maravilhoso. Imagine nós que estamos tendo o entendimento de Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Olha aqui. Então vi outro anjo que voava pelo céu,
e tinha na mão o evangelho eterno. Paulo não teve o evangelho eterno na mão. Ele não viu. Jesus de Nazaré não pregou o evangelho eterno para os judeus. Mas, durante o juízo lá em Jerusalém, no ano 66 ao ano 70, João viu. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Os gentios aqui estavam inseridos. 7. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas da vida. Então, quem é que pode desfrutar desse evangelho eterno? Você que vive em uma religião, você acha que você pode desfrutar isso? Jamais. Não tem como, só se você acreditar, mas você é incrédulo. A teologia ensina mentira. Você acredita na teologia, você prefere acreditar no futurismo da teologia do que nas coisas que já se cumpriram há quase 2000 anos. Porque João não falou que isso aqui era nada para o futuro. Disse que era para aquele tempo. Cristo disse lá no versículo 19 de Apocalipse capítulo 1, aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 19, ele falou assim, ó: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Acontecerão foi num prazo de 3 anos e meio. Foi num prazo de um tempo, metade de um tempo. Uma semana, metade de uma semana. Foi no prazo de 1.260 dias. Foi no prazo de 42 meses. Você fazendo a conta, cadê? Não tem calculadora, que eu estou com o celular e estou com o celular aí, o computador. É só você fazer a conta, vai dar 3,5. 3 anos e meio. Foi a duração, foi o tempo. Então, as coisas que Cristo falou para João, era isso. Aí você fica falando, religioso, você é incrédulo, e nós acabamos de ler lá em Apocalipse 21:8, que os incrédulos não podem herdar o reino de Deus. Herdar o quê? O reino de Deus na mente. Viver, reinar em vida, não pode, porque é incrédulo. Vocês ficam por aí falando que Jesus vai voltar. Ué, mas como que Cristo vai voltar se ele, há quase 2000 anos, lá na ilha de Patmos, ele falou com João? Hã? Foi ele que deu as instruções para João escrever para 7 igrejas. Né? Ah, eu não sei disso, você não sabe disso? Então vamos ler aqui, ó. Vou colocar até na Almeida Corrigida Fiel, só porque, por causa do versículo 11. Eu vou na Almeida Corrigida Fiel, leia comigo aqui, ó. Apocalipse 1:10, ó. Aqui, ó. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Primeiro que esse dia do Senhor, você religioso não acredita nem que foi o juízo. Você acha que isso aqui é sábado ou domingo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha lá, alguém falou com ele. Quem falou no versículo 11? Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quem foi o primeiro e o derradeiro aqui? Não era Cristo? Então não foi Cristo que voltou lá e falou diretamente com Joãozinho, na ilha de Patmos? Como que você quer desfrutar do reino de Deus ainda nessa vida? Porque voltando lá, Apocalipse 21:8 fala o que mesmo? Vamos lá? Agora eu mudei na Almeida Corrigida Fiel, vamos ver como está escrito aqui. Mas, aqui ó, no versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Ó, no 8, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, então peraí. Então, os incrédulos não podem desfrutar do reino de Deus. Não é o tema dessa live, desse vídeo? Não foi esse tema que eu escolhi? Quem pode desfrutar do reino de Deus ainda na vida carnal? É o tema dessa live. Quem pode desfrutar do reino de Deus ainda nessa vida? Um incrédulo está falando que não pode. Aí você, religioso, você fala, não, incrédulo significa um ateu. Não. Você quer saber, o ateu, ele é mais crente do que você que usa a Bíblia, que fala que Jesus vai voltar. Porque você pega muitos ateus por aí, que eles leem. Quando ele lê, ele tem o discernimento, ele consegue interpretar o texto, ele lê e fala, não, tá aqui, ó, Jesus falou que voltaria naquela geração, há quase 2000 anos atrás. Mas você fica aí, gorfando, regurgitando, falando que Jesus vai voltar. Aí o incrédulo pega e lê, não, tá aqui, ó. Você mostra o dia do Senhor de Apocalipse 1:10 para um ateu,
Ele fala, não, o dia do Senhor, conforme as profecias do passado, esse dia do Senhor foi o dia do julgamento. Pelo menos na Bíblia de vocês está falando. Aí você fala com o religioso, por ser incrédulo, ele não acredita. Então, sinto muito, religioso. Apocalipse, capítulo... Deixa eu responder essa pessoa. Ronaldo Filho, boa tarde, boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde. Ronaldo Filho, quem é que estava falando que todo olho verá? Quem é que iria vê-lo? Não foi aqueles que perfuraram, até os que traspassaram Jesus, iria ver a volta dele? Se Jesus não voltou, aqueles soldados que furou as mãos e os pés, está com quase 2000 anos. Eu não gosto de tocar nesse assunto desse versículo, ele é um versículo muito fácil de entender. Eu não estou querendo mexer com facilidade, eu quero coisas mais difíceis, porque isso é mingau, isso é papinha. Tanto que se você ler, deixa eu ver nesse texto aqui da Almeida Corrigida Fiel, como que fala Apocalipse 1:10, isso é coisa de infantilidade, isso já ficou para trás. Olha aqui, ó, no versículo 7, né? Aqui, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra. Existem ainda as 12 tribos vigentes na terra? As 12 tribos de Israel estão presentes hoje? A tribo de Benjamim, de Judá, a tribo de Naftali. Existem ainda essas tribos? Claro que não. Então, o versículo 7 que o nosso irmão aí, o Ronaldo está perguntando, mas todo olho há de vê-lo. Ué, mas você tem que prestar atenção, tem que interpretar o texto, gente. Aqui, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Os soldados estão vivos? Como que os soldados vão ver? Transpassaram, é aqueles que perfuraram, porque se eu colocar na King James Fiel aqui, fala perfuraram certinho, quer ver aqui, ó. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram. E aí? Até os que perfuraram. Quer dizer que os soldados estão por aí com quase 2000 anos? E outra coisa, se os soldados estiverem vivos hoje com quase 2000 anos, como que eles vão ver a perfuração na mão e do lado de um espírito? Porque não existe mais Jesus de Nazaré, aquele corpo se acabou. Aquele corpo que foi furado, se acabou. Não existe mais. E outra coisa, quando se falava assim, ó, eis que veio com a nuvem, com as nuvens, isso aqui foi para cumprir Daniel capítulo 7, versículo 13. Por isso que eles falavam que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, que era um sinal de juízo. Não era uma realidade aquilo, era um sinal de juízo, quando se falava isso. Mas aí pega-se... Aí você me desculpa que eu vou tendo sair, eu fico saindo... Por isso que eu não gosto de ficar lendo muita coisa, porque a gente sai fora. Mas deixa eu mostrar aqui, ó, em Lucas capítulo 17... 17? Versículo 24, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Só que essas coisas aqui, as pessoas não prestam atenção. O negócio deles é o Filho do Homem vir por sobre as nuvens. Eles ainda acreditam. Qualquer nuvenzinha que escurece ali, olha lá, agora o Filho do Homem vem por sobre as nuvens. Eles não conseguem entender que quando se falava o Filho do Homem vir por sobre as nuvens, foi para cumprir a profecia de Daniel 7,13. Daniel disse, eu vi como filho do homem vindo por sobre as nuvens. Isso era sinal de juízo, sinal que a nação de Israel seria julgada e iria passar pelo julgamento. Só que o que está em Lucas 17, 24, olha que coisa linda. Porque palavras de Jesus aqui, está em vermelho. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. E aí? Aqui está falando que ele ia vir em forma de sinais. Como está também em Mateus capítulo 24, versículo 27 aqui, ó. Está da mesma forma, 27 aqui, ó. Só que essas coisas aqui a religião não interessa. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você entendeu, Ronaldo? Então, Apocalipse 1,7 é coisa velha, passada. Ali, claramente, você entende que ele estava falando em um tempo que os soldados que furaram Jesus estaria vivo. Por quê? No ano 33 aconteceu essa situação
que Jesus foi pendurado e foi furado na mão, no pé e do lado, correto? No ano 33. O juízo do ano 70 foi dali a 37 anos. Então vamos dizer que soldados ali que furou ele, lá no ano 33, vamos colocar 20 anos, que tinha 20 anos. 20 anos com mais 37 anos, estaria com quanto? Com 57? Vamos colocar aí, vai, soldado meio velhinho com 30 anos. Com mais 37 anos, 67 anos. Natural, uma pessoa daquela época não fumava, não tinha as drogaiadas que tem hoje. Então, 67 anos estava, ó, jóia. Então, por isso que estava falando que até aqueles que perfuraram iria ver a volta dele. Só que nós estamos falando do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. O Apocalipse, pelo menos o que tem escrito, tem 22 capítulos. E o dia do Senhor, como Daniel falou, representava 1.260 dias, metade de um tempo, metade de uma semana, ou seja, 3 anos e meio. Então, por isso que no início do Apocalipse, falou que até aqueles que perfuraram Jesus iria ver ele voltando. Porque foi no início. Porque ninguém sabia a forma que Jesus voltava. João não sabia que seria uma forma espiritual, forma de sinais. Paulo não sabia. Tanto que Paulo falava, quando o Senhor vir por sobre as nuvens com os seus anjos, os vivos seremos arrebatados. Eles não sabiam de que forma que seria a volta de Cristo. Mas Cristo falou, nessas passagens que eu acabei te mostrando, que ele falou que iria vir em forma de sinais. Então, voltando aqui. Quem pode desfrutar do reino de Deus ainda nesta vida? Com certeza, esses daqui não pode. Vamos ler de novo Apocalipse 21. Ronaldo, preste muita atenção aqui, que com certeza é mais importante você entender o reino de Deus, para você desfrutar dele, para você ver como é maravilhoso estar vivendo verdadeiramente o reino de Deus, não o reino da religião. Então é isso, para você viver isso que eu vou ler, você não pode estar contido, você não pode estar dentro do versículo 8. A partir do momento que você entender, você não for mais incrédulo, que você confiar no que está escrito do versículo 1 ao 6 do Apocalipse 21, você não vai ser mais incrédulo. Você não sendo mais incrédulo, você vai desfrutar, você vai reinar em vida, porque isso é a promessa do nosso Criador, do Pai do nosso Espírito. Agora, se a pessoa for um teólogo, for uma pessoa incrédula, uma pessoa que, não, isso é um futurista, a pessoa não consegue desfrutar de Apocalipse 21:3, não adianta. A pessoa continuará fazendo a oração, Pai nosso que estás no céu, em nome de Jesus pula, em nome de Jesus vira, em nome de Jesus dança, em nome de Jesus... E aí? Vamos ler de novo no texto da Almeida Corrigida Fiel? Vamos lá. Eu vou ler o versículo 3, o 5 e o 6. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Esse tabernáculo, esse templo de Deus, ele é o quê? Ele é algo abstrato ou algo material? Algo carnal ou algo espiritual? João estava vendo, como no versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, ou seja, porque a velha tinha sido já quase destruída totalmente. Então aqui já era no finalzinho do juízo, devia ser isso aqui já no ano 70. Então João estava vendo de uma forma espiritual, porque o livro do Apocalipse foi um livro espiritual. Então de uma forma espiritual, ele estava vendo a nova Jerusalém espiritual, não mais a terrena. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então quem é que pode desfrutar desse versículo 3? Quem confessa isso, quem vive isso daqui. Quem pode desfrutar dessa situação é a mesma situação de quando Jesus falou que as prostitutas e os publicanos estavam entrando no reino de Deus primeiro do que os religiosos, do que os fariseus. Por quê? Porque as prostitutas e os publicanos estavam aceitando a doutrina de Jesus de Nazaré. Estava aceitando a pregação que Jesus estava falando para eles.
Então, por isso que lá no versículo 8, no versículo 7, quem vencer herdará todas essas coisas. Então, vencer o quê? Vencer a incredulidade, vencer a religiosidade, vencer o futurismo, vencer as práticas carnais. Porque você viu no versículo 8, nós vamos ler de novo, que quem pratica coisas carnais também não consegue desfrutar do reino de Deus. Não adianta. Não é uma questão de julgamento, de juízo, mas para o contexto espiritual dos escritos bíblicos, a pessoa que está no homicídio, no homossexualismo, no lesbianismo, no roubo, no tráfico, na mentira, no adultério, não consegue. Por quê? Porque ela está embranhada, é igual não sei se você sabe, uma moita de arranha-gato. Eu morei no interior do Mato Grosso do Sul, então a gente arranha-gato, quando você estava caçando, ou então você ia fazer um roçado, alguma coisa que você encostava naquilo, aqueles monte de espinho te enrolava. Então quem está dentro de um arranha-gato carnal também não consegue. Então quando se fala o vencedor é quem vence essas coisas. As pessoas acham que vencer isso é vencer a luta contra Satanás, porque eles criaram um Satanás de chifre e cauda. Isso é vencer a pombagira, vencer o tranca-rua. Não. Não, é você vencer a sua natureza carnal, é você vencer a sua incredulidade, é você vencer a sua falta de fé. Então, quando você acredita na Bíblia, não acredita em mim, não. Que é o que eu sempre falo, não acerta o seu com o meu, que você pode perder a hora. Então, para você ser um vencedor, isso aqui do versículo 3 de Apocalipse 21, isso tem que estar na sua mente. Você tem que estar vivendo, você tem que estar confessando. A partir do momento que você sair da sua casa e ir para um templo de pedra, pronto, quebrou. Você já se tornou um derrotado de novo. Que nem vamos dizer que você está aceitando, você está assistindo a live, o vídeo, você está dando parabéns, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Aí, quando for domingo, você se arruma, vai lá comer pão e beber suco. Vai buscar Deus em templo. Aí depois você lê Salmo 122, versículo 4. Aquele mandamento foi dado para quem? Para os judeus fazer isso. Então, a partir do momento que você fez isso, você já se torna um derrotado de novo. A partir do momento que você fala assim, não, eu estou vivendo na graça. Mas graça é favor imerecido. Graça foi antes do juízo do ano 70. Você também se torna um derrotado. Você ainda não é um vencedor. Porque o evangelho eterno está depois da graça. O evangelho eterno é o reino de Deus estabelecido, está depois. Paulo, nos dias de Paulo, ele anunciava o reino de Deus que estava próximo. Apocalipse 14, 6, não está mais próximo. Naquele juízo foi estabelecido o evangelho eterno. E o evangelho eterno é o que? Apocalipse 21, 3, que é o que eu estou lendo agora. Então, e eu vi uma grande voz no céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus. Você tem que confiar, acreditar que o templo de Deus, que é espiritual, não está no Brás, não está no Vaticano, não está na esquina da sua rua onde você mora aí. Esse templo é espiritual e ele está aí no seu espírito. Ele tem que estar aí. Porque a Bíblia não mente. Mesmo tendo versículos acrescentados, mesmo tendo versículos suspeitos, mas a Bíblia não mente. E por que eu acredito nisso? Porque eu reconheci que Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que aquele dia do Senhor foi o dia do juízo. Porque eu acredito em Apocalipse 14, 6 e 7, Apocalipse 18, 10, Apocalipse 19, 2, Apocalipse 24, capítulo 20, versículo 4. Eu acredito em Apocalipse capítulo 11, 15, Apocalipse 12, 10, que o reino de Deus foi estabelecido. Eu acredito que o acusador, que eram as leis de Moisés, foi expulsa, foi aniquilada, foi eliminada. Você que me acompanha, você sabe aí, dia e noite estou falando desse assunto, do Evangelho Eterno. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Hein? O Deus, que é o Espírito, ele não está numa macumba, ele não está no voodoo, ele não está no cartomante, ele não está na mão, na unção de um pregador, comedor de arroz e feijão, ele não está na batina de um papa. Não. O verdadeiro Deus está em seu templo, e o templo é espiritual. E o templo de Deus está em todos os espíritos. Está em todas as pessoas na parte espiritual. Só que as pessoas não sabem disso. As pessoas estão no versículo 8. Aí no versículo 5 ainda fala assim, ó. E o que estava sentado no trono disse,
eis que faço nova todas as coisas. Como que eu posso pegar isso aqui e mandar para o futuro? Eu estarei sendo incrédulo? Eu estarei como um derrotado? Eu não serei um vencedor. Então eu não posso ser um herdeiro. Eu não posso reinar em vida. Claro que não. Porque eu estou com a minha mente carnal ativada. Eu estou com a minha mente religiosa ativada. Então eu não posso herdar ainda nessa vida. Versículo 5 de Apocalipse 21. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Mas quem acredita nisso? Somente quem está reinando em vida. Só acredita nesse versículo 5 quem está com o reino de Deus ativado na sua mente. Somente quem está confessando que o templo de Deus é espiritual está nele. Caso contrário, ainda é um derrotado. Uma pessoa que confessa que Deus está nele, uma pessoa que confessa que o templo de Deus é espiritual e não de pedra, uma pessoa dessa já é um vencedor. Né, Maria, do Rio de Janeiro? Quando você confessa isso, você é um vencedor. Você venceu. Você venceu, mesmo você com a sua carne ativada de vez em quando, aí você é disciplinado, tudo aí, porque afinal de contas, Paulo mesmo falou, se for para ser perfeito, então você tem que sair desse mundo. Porque nesse mundo aqui ninguém é perfeito. De vez em quando dá um deslize, de vez em quando dá uma pendida ou para a esquerda ou para a direita. Mas aí você, tendo o reino de Deus, confessando o reino de Deus em você dá um passo atrás e fala: peraí, que negócio é esse? Em versículo 6, disse-me mais, está cumprido, o incrédulo. Vou ler de novo, versículo 6 de Apocalipse 21. E disse-me mais, está cumprido. Quem é que falou? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E esse mesmo Alfa e o Ômega, que falou que estava cumprido, foi o que falou no início do Apocalipse. Vamos voltar lá de novo? Apocalipse capítulo 1, versículo 10, 11, 17 e 18. Olha aqui, João, no dia do Senhor, e eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, no dia do juízo, no dia da cobrança de conta, no dia do julgamento. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha aqui no versículo 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quem é que falou então? Foi um anjo, como está lá no início, lá no capítulo 22, foi um anjo que falou com João, na ilha de Patmos? Eu queria que você escrevesse aí. Quem foi que falou? Quem era o Alfa e o Ômega aqui? No versículo 11, que falou diretamente com João? Em espírito. Hã? Esse Alfa e o Ômega é o mesmo que a religião fica aí há anos, há gerações, há séculos. Lutero, aquele sem vergonha, João Calvino, Jacobo dos Armínios, Constantino, os pais da igreja, tudo uma cambada de pilantra, de mentiroso. Deveriam levar uma pisa de gato até o gato miar, falando que Jesus ainda vai voltar. Se lá no ano 66, provavelmente aqui, foi quando o Alfa e o Ômega falou ali com João ouviu a voz dele. Olha no versículo 17, 18, você que fica aí na sua incredulidade, falando que Jesus ainda vai voltar. E eu, quando vi, João falando, e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno, do Hades, do Sheol, da sepultura. Aí você volta lá, de novo, Apocalipse 21, 5 e 6, e o que estava sentado no trono disse... Quem é que estava sentado no trono? Era o todo soberano, era o poderoso, correto? Eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aí no versículo 6, e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E
aí, sobrou o que depois desse está cumprido? Sobrou o que para a religião? A não ser a fraude, o roubo, o estelionato, a exploração. Sobrou o que depois do ano 70? Não sobrou mais nada. Por isso que em Apocalipse capítulo 22, disse assim João, no versículo 11, aqui, ó. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, será justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quer ver se eu colocar isso aqui no texto da Nova Almeida Atualizada, como fica legal? Deixa eu ver na NVI, na NVI como está isso aqui. Aqui, ó. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Sabe o que significou isso aqui? Houve o juízo do ano 66 até agosto do ano 70. Quando chegou no 70, que zerou tudo, aí João pegou e deixou esse decreto. Da agora para frente, continue. Porque o samba, a cuíca vai continuar roncando, a carruagem da injustiça, da carnalidade vai continuar. Porque Jesus disse lá em Mateus 24, 34 e 35, ele não falou que o mundo iria acabar quando ele voltasse. Aqui, ó, 24, 34 e 35. Ele falou assim, ó. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Olha o que Jesus fala no 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você vê, Jesus não falou que o mundo ia acabar. Jesus não falou, ó, quando eu voltar vai explodir tudo isso aqui, acabou e já era. Até os fabricantes de cuscuz vai se acabar, os mocotó vão acabar da terra, as pimentas malagueta, não. Ele não falou nada disso. Ele falou no versículo 34, eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aí volta lá, por isso que ele falou aqui, ó, em Apocalipse 22, 11, continue o injusto a praticar injustiça. Gente, só esse continue aqui, você já consegue entender que teve uma pausa para alguma coisa. Parou, a situação deu uma paradinha, aconteceu alguma coisa que, claro, nós sabemos que foi o grande dia do Senhor, que durou 3 anos e meio, metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, começou no ano 66, terminou no mês de agosto do ano 70, e pronto. Parou a guerra, acabou, o juízo foi feito, e agora? Agora continue. Continue a safadeza de vocês, a carnalidade de vocês, a promiscuidade de vocês vai continuar. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. E claro, para encerrar a nossa live, eu vou voltar no tema. Quem pode desfrutar do reino de Deus ainda na vida carnal? Com certeza, no versículo 7, aí fala assim, o vencedor, apenas os vencedores podem herdar. Apenas os vencedores podem desfrutar do reino de Deus. Mas os vencedores de quê? Vencedor de quê? Os vencedores da carnalidade. Vou ser prolixo para você, porque o vídeo já vai fazer 1 hora, para que você venha entender. E outra, teve pessoa que chegou agora no finalzinho. O vencedor de quê? Você que venceu Moisés. Você que venceu Moisés, que já foi destruído há quase 2000 anos. O fim de Moisés já aconteceu há quase 2000 anos, Romanos 10, 4. Quando Jesus disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, foi 99% da derrota de Moisés. Foi o fim do pecado. Porém, 1% ainda estava de pé. Esse 1%, o que era esse 1%? Era o templo que havia em Jerusalém, que era o maior símbolo de Moisés, era o templo. Era a preciosidade de Moisés. Faltava ainda, por isso que em Hebreus capítulo 9, deixa eu ver aqui, versículo 8, acho que é, versículo 9, versículo 8, né? Tá aqui assim, ó, veja. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo.
Por isso que ainda existia o Santo dos Santos. Por isso que ainda existia o templo em Jerusalém. Terreno. Porque não tinha se manifestado ainda quem? Quem? Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Porque aí sim, quando João viu de uma forma espiritual, durante o final do juízo, ele viu a nova Jerusalém, que era espiritual e não mais carnal, não mais terrena, aí se cumpriu o versículo 3, que o templo de Deus foi estabelecido nos homens, mas na natureza carnal, não. No espírito, na consciência. Então só quem pode desfrutar desse tabernáculo, desse templo, é quem acredita no juízo do ano 70. É quem acredita no dia do Senhor. Caso contrário, você vai continuar levando a sua vidinha religiosa, você vai continuar levando a sua vidinha de incrédulo, você vai continuar sendo um derrotado, você não é um vencedor. Você que não entendeu ainda a cronologia dos escritos bíblicos, você não é um vencedor. Sinto muito, você é um derrotado. Você é um derrotado que anda com um tijolão debaixo do braço. Os envelopes dentro desse tijolo pesa mais do que a Bíblia. Tanto envelope, tanta mandinga, tanto propósito. A pessoa anda torta assim, ó. Mas é derrotado. Uma pessoa totalmente desconvertida. Aí ele acha que ele é convertido porque ele é um dizimista fiel. Coitado, ele é um enganador fiel. Ele é um enganado fiel. Não é enganador, ele é enganado. Futurismo, amuleto. Anda com a muleta. O futurismo é isso mesmo. É a muleta da religião. É um dos pilares da religião. Além do diabo, que nunca foi ser demoníaco coisa nenhuma. Eu acho que a live aqui vai terminar nisso aqui. Tá mandando um recado para mim aí. Tá bom? Então é isso. Tá falando que só tem 52, não sei se é segundo, não sei. Vamos lá então terminar. Então, chegando aí você vem no versículo 7. O vencedor herdará tudo isso. Agora sim. Aí agora, lendo isso aqui, o Pai foi e deu entendimento, que era o vencedor do quê? O vencedor de Moisés. É igual o Paulo falou, que eles alcançaram a salvação. Que salvação que Paulo e os demais israelitas alcançaram? A salvação das maldições de Moisés. Eles foram salvos através de Cristo, através da graça de quê? Eles foram resgatados das trevas de Moisés. Eles foram salvos dos aguilhões. E assim é, ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o seu filho. Então, para que você tenha esse sentimento de Deus sendo seu pai, você tem que reconhecer Apocalipse 21:3. Reconhecer que o reino de Deus já foi estabelecido, reconhecer que o templo de Deus espiritual está aí. Porque se você for um desses que está aqui no versículo 8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde em enxofre. Esta é a segunda morte. Então você, infelizmente, não é um vencedor. Você que é um religioso, você que é um incrédulo, você que é um mentiroso, falando que Jesus vai voltar, falando que dízimo é dinheiro, falando que o que purifica uma pessoa é água de uma piscina, você é um mentiroso, você é um falso profeta, você é um falso mestre, você é um cabecinha de bagre. Tá bom? Então eu vou encerrar agora. Espero ter contribuído de alguma forma. E se contribuir, eu peço a sua contribuição. Não é com Pix, não é com número de conta. Não, é apenas que você aperte o coração, curte, comenta, compartilha, se inscreve. E até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, tá bom? Até a próxima. Um excelente resto de quinta-feira aí, noite de quinta-feira. Até mais tarde ou até amanhã, se assim o nosso Pai espiritual permitir, tá bom? Valeu! Tchau!